Beleza, pessoal? Maravilha? Bom, a gente vai aproveitar esse vídeo aqui para a gente discutir sobre os principais métodos ou processos de separação de misturas, tudo bem? São inúmeros processos e para isso eu dividi em dois grandes grupos, aqueles que estão adequados às misturas heterogêneas, que apresentam duas ou mais fases, algumas bem grotescas, bem fácil de identificar quem é quem ali, às vezes processos bem simples, outras um pouco mais complexas, né, de separação, e os processos que se referem às misturas homogêneas, tudo bem? Esses são em menor quantidade, mas eles são mais completos ou mais complexos, né, em mais etapas, justamente pela dificuldade de separar componentes de misturas heterogêneas. Tudo bem? Maravilha. Aí no próximo vídeo a gente resolve os exercícios que estão relacionados a esse assunto. Então vamos lá. Bom, vamos começar, portanto, com as misturas heterogêneas, porque elas são mais simples mesmo, tá? Tem processos que são processos que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, filtração. Aqui a gente só precisa entender para que tipo de mistura ela é mais adequada, tá bom? Então, a filtração é quando utiliza um filtro, seja ele de pano, de papel ou qualquer outro material, que consegue separar um sólido que está suspenso num líquido ou num gás. Só que esse sólido não pode estar dissolvido, tá bom? Não pode formar solução. Se formar solução, é mistura homogênea, aí a filtração não resolve o problema, tá joia? Então, por exemplo, eu posso ter água e areia ou ar e poeira. Bom, água e areia, como a areia não se dissolve na água, ela fica suspensa no primeiro momento, mas as partículas continuam do mesmo tamanho, quando eu passo por um filtro, o filtro retém as partículas de areia. Ou ar e poeira. Isso aqui a gente tem, por exemplo, no sistema de resfriamento, né, de arrefecimento dos motores do nosso carro. A gente coloca um filtro, porque o ar que entra, que serve para resfriar, ajuda a resfriar o motor, ele vem com partículas que estão dispersas no ambiente. Poeira, areia, enfim, essas partículas não podem entrar no sistema mecânico. Então aquele filtro retém essas partículas, tá bom? É um processo muito comum. Então tá aí a figura, todo mundo já viu alguém realizando uma filtração. A filtração, ela pode ser acelerada quimicamente. Como assim, professor? A filtração, muitas das vezes, ela pode demorar. Então a gente tem uma maneira de acelerar a filtração, que é fazendo a filtração a vácuo. Como que acelera o processo? Bom, toda vez que eu tenho uma região de vácuo em relação a uma outra região que não é vácuo, eu tenho uma pressão negativa, ou seja, a região de vácuo começa a succionar a matéria que está presente na outra região. Qual é a diferença das duas regiões? Aqui é vácuo e aqui não é vácuo. A região de vácuo a gente não tem matéria, ou praticamente não tem matéria, nem ar. O ar também é matéria. Na região que não tem vácuo, eu tenho ar atmosférico ou outras substâncias presentes. Quando eu crio duas regiões, uma de vácuo e uma que não é vácuo, e as duas por algum trecho tem algum tipo de contato, o vácuo começa a succionar a matéria presente na região não vácuo, para ele também deixar de ter a situação de ausência de matéria. Então a gente cria o vácuo dentro desse recipiente, que é chamado de Kitasato, usando deslocamento de matéria. A gente acopla esse recipiente a uma mangueirinha que é acoplada a um dispositivo aqui chamado de trompa d'água. Essa trompa d'água, eu começo a fazer escorrer pela mangueirinha interna um fluxo de água contínuo. Esse fluxo de água contínuo, nessa região aqui, ó, tá vendo que é abertinho? Nessa região, essa água que vai escorrendo, a corrente de água, entra em contato com o ar que está aqui fora. E como ela está passando muito rápido, ela começa a puxar o ar. Então a água passa aqui e arrasta a matéria que está ali do lado. Como esse cara está em contato com o Kitasato, começa a arrastar matéria aqui junto com a água. E aí o que tinha de gás ou ar atmosférico aqui dentro agora não tem mais, porque ele foi arrastado pela trompa d'água. Como não tem matéria aqui dentro, virou vácuo. E aí eu coloco um funil especial, que é um funil de porcelana, cheio de furinhos, e em cima dele eu coloco um filtro. Eu coloco a mistura a ser filtrada em cima dele, como ela está conectada aqui com uma região de vácuo, ela é succionada. Aí a filtração é muito mais rápida. É óbvio que esse arranjo aqui, essa aparelhagem, não é comum no nosso dia a dia. Isso está mais adequado a um laboratório de química. Mas existe uma possibilidade de acelerar a filtração convencional, que é fazer uma filtração a vácuo. Tudo bem? Tanto a filtração
comum quanto a filtração a vácuo, elas podem ser feitas para as mesmas substâncias, mesmas misturas heterogêneas envolvendo um líquido e um sólido, ou um gás e um sólido, tá bom? Aí vai ver do que você tem disponível, se você tem tempo ou não, se você tem essas aparelhagens ou não, para você escolher uma ou a outra, tá? Aí é mais questão de estratégia mesmo do que de mistura que ela pode desenvolver o processo de separação. Bom, outro processo muito simples é a decantação. Serve também para separar uma mistura água e areia, por exemplo. Se eu não tiver um filtro, tem uma maneira ainda mais simples de separar a água da areia. Usar uma coisa que é de graça na natureza, que é a ação da gravidade. Como a areia não está dissolvida plenamente na água, ela só está dispersa e as partículas, os grãozinhos de areia são relativamente grandes, perto, por exemplo, de um grãozinho de sal que é dissolvido na água, eu sei que em algum momento, se eu deixar aquela água barrenta descansando, essa areia vai para o fundo. Esse processo da areia ir para o fundo com a ação da gravidade é chamado de decantação. Então a areia decanta, deposita no fundo. É o que acontece aqui, ó. Tenho água barrenta, deixo um tempo descansando, daqui a pouquinho eu tenho a areia toda no fundo, tudo bem? Essa é uma das etapas do tratamento de água nas estações de tratamento. Existem tanques enormes que a gente deixa a água descansando e a água com o tempo, a areia, perdão, com o tempo vai se depositando no fundo, tá? É óbvio que só fazer isso daqui não garante que toda a areia vai para o fundo, mas pelo menos as partículas mais pesadas vão. Aí no tratamento de água a gente faz processos na sequência para garantir que removeu tudo quanto é partícula presente na água, tudo bem? Mas é um processo muito simples. Só que muitas vezes ele demora, né? Imagina, esperar toda aquela areia ir para o fundo. Nossa, que tempo que vai levar. Então existe possibilidade de acelerar também esse processo. Assim como eu acelerei a filtração, eu posso acelerar a decantação, utilizando de uma centrífuga. Na decantação convencional, eu espero apenas a ação da gravidade, a força da gravidade, agir sobre as partículas dispersas e arrastarem elas para o fundo. Quando eu coloco uma amostra da mistura que eu vou separar os componentes numa centrífuga e ligo, ela começa a girar. Então, além da força gravitacional, surge, por conta do movimento circular, uma força de fuga, que a gente chama de força centrífuga, uma força de escape. Então, eu tenho duas forças atuando no mesmo sistema. Aí acelera o processo de decantação ou deixa ele mais eficiente. Por exemplo, a centrífuga é muito utilizada para separar a fração sólida do sangue da fração líquida. O sangue não é uma mistura homogênea, é heterogênea. Então, teoricamente, dá para separar por decantação. Só que se eu fosse colocar um pouco de sangue e deixar lá decantar com o tempo, ele não vai demorar demais ou nem vai acontecer a separação. Então, eu coloco numa centrífuga que esse movimento circular constante, né, faz com que as partículas sólidas, mais pesadas, elas consigam escoar para o fundo de uma maneira mais eficiente. Aí separa o plasma do sangue, que é a parte líquida, da fração sólida, tá? Então, isso aqui não deixa de ser uma decantação, só que é uma decantação mais eficiente. Tudo bem? E tem um outro tipo de decantação que foge um pouquinho dessas, porque é específica para um tipo de mistura. Quando eu tenho líquidos immiscíveis, eu também faço decantação. Inclusive, em alguns exercícios, ele usa só o termo decantação. Aqui eu coloquei outras expressões para tentar separar das outras decantações que a gente acabou de ver. Então, funil de decantação, também chamado funil de Bromo. É o nome desse aparelho aqui, ó. É uma vidraria de laboratório, que tem a parte de cima arredondada e uma mangueirinha, né, uma parte de baixo mais afinada com uma torneirinha. Eu coloco dentro dele líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. Isso aqui, por exemplo, não serviria para separar água e álcool, porque são dois líquidos que se misturam. Então aqui líquidos que não se misturam, como água e óleo, água e gasolina, água e querosene, líquidos que não se misturam. Eu coloco os dois lá dentro e espero o líquido mais pesado, mais denso, sofrer decantação. No caso da água e do óleo, a água tem uma densidade um pouquinho maior, é um pouquinho mais pesada do que o óleo, então quando eu espero o sistema estabilizar, a água fica embaixo e o óleo fica em cima. E aí olha como que é simples. A separação dos dois está bem clara ali, ó. Então eu venho, abro a torneirinha, quem que vai escorrendo primeiro? A água. Aí quando chegar no limite ali, bem próximo da divisão
da fronteira entre a água e o óleo, aí eu fecho a torneirinha. Pelo menos eu separei a maior parte da água que estava junto com o óleo, tudo bem? Então isso aqui é um tipo de decantação, mas ela é adequada para a separação de uma mistura que envolve líquidos immiscíveis, ou líquidos que não se misturam de fato, tá bom? Como água e óleo. Beleza. Vamos para o próximo aí. Sifonação. Se eu não tiver esse aparelho, esse funil de bromo, não é tão comum a gente ter isso, dá para separar água e óleo usando um tubo, uma mangueira pequenininha. O que eu faço? Eu coloco uma ponta dessa mangueira no óleo, por exemplo. Então aqui, ó, vamos pegar essa figura, fica mais fácil da gente enxergar. A parte azul é o óleo, a parte de baixo é a água. Então eu coloco um pedacinho da mangueira, a pontinha dela, no óleo. E na outra ponta eu succiono. Quando ele encostar na minha boca, eu solto e ele, por pressão negativa, né, escoamento do líquido, começa a escoar sozinho. Então não precisa ficar sugando o óleo o tempo inteiro. A partir do momento que ele chegou na outra extremidade, preencheu a mangueira inteira, ele começa a escoar sozinho, tá? E aí eu só tomo cuidado dessa pontinha aqui não afundar para a água, dela ficar aqui no óleo e tentar succionar todo o óleo. Isso é chamado de sifonação. Também é usado para separar uma mistura que envolve líquidos não miscíveis, né, immiscíveis, ou mesmo líquido e um sólido. Por exemplo, eu deixei a areia decantar, mas beleza, ela tá ali ainda. Como que eu faço para tirar só a água? Eu vou e succiono apenas a água, tudo bem? Então, sifonação é uma alternativa interessante para separar esses tipos de misturas aí. Beleza. Olha que processo simples. Catação. O que é a catação? É a separação manual, ou você pode usar pinça, né, para ter uma precisão ali melhor, mas é uma separação manual de sólidos que são muito diferentes, que a gente percebe a diferença. Na figura, eu tenho essas pessoas aqui separando as diferentes modalidades do lixo. Dá para separar o plástico do metal, do vidro, usando a própria mão, né? Coloca uma luva só para proteger a mão, mas dá para separar tranquilamente. E a gente faz isso, às vezes, no dia a dia. Comprou um feijão aí, não tá muito legal, você tá olhando que tem umas pedrinhas, alguns grãozinhos que estão meio estranhos, você vai e separa, tá bom? Então, separação manual é a catação, tá? Esse é o nome desse tipo de processo. Ventilação é um processo muito simples também. Eu tenho uma mistura de sólidos, então já é mistura heterogênea. Quando tem mais de um tipo de sólido, 2 ou mais sólidos, cada um deles é uma fase, e você tem mais de uma fase, a mistura é heterogênea. Só que um desses sólidos é muito leve, e o outro não é tão leve assim. Então o que eu faço? Passo uma corrente de ar, ela pode vir mecanicamente, por um ventilador, tá? Eu controlo lá o fluxo de ar, ou eu posso usar o próprio vento, que é o que essa moça está fazendo aqui na figura. O que ela está separando ali? O arroz da sua casca. Então ela esfregou ali o arroz com casca e aí mecanicamente por fricção o grãozinho ficou separado da casca. Só que as cascas estão todas ali espalhadas junto com os grãos. Eu poderia tirar por catação? Até poderia, mas ia demorar um bocado. O que seria mais rápido? Passa uma corrente de ar. Ela está jogando essa mistura para cima porque provavelmente nesse lugar está ventando. Então o vento passa, arrasta o sólido mais leve, que é a casca, deixando apenas o sólido mais pesado, que é o próprio grão. Tem muita gente que faz isso aqui para separar o amendoim da sua casca também. Quando eu torro o amendoim, a casquinha dele fica meio separadinha e fica muito leve. Então se você passar uma corrente de ar, ela arrasta a casca e deixa o grão, tá joia? Então isso é ventilação. Professor, mas vamos supor que eu tenho uma mistura que tenha 2 sólidos, um deles é mais leve, outro é mais pesado, só que o vento não está dando conta de separar nenhum deles. Apesar de ter um leve e outro mais pesado, o vento é um fluido não muito viscoso, né? É um gás, então ele não está conseguindo ser eficiente na separação nem do sólido mais leve. O que eu posso fazer? Eu posso trocar a corrente de ar por um fluido mais viscoso, que é a água. Então, ao invés de usar uma corrente de ar, a gente usa uma corrente de água. Vamos ver aqui, ó. Aí o processo passa a se chamar levigação. Sabe para que a gente usa esse processo? Para separar no garimpo o ouro da areia, do barro, ou o ouro do amálgama. Mas hoje o amálgama não usa muito mais, tá? É meio que proibido ficar usando o mercúrio. Daqui a pouco nos exercícios a gente vai falar sobre isso, então não usa muito isso. Mas
é muito comum a gente ver em documentários na televisão o pessoal colocar uma esteira enorme, ali tá cheio de barro, mas aí tá passando uma corrente de água contínua, arrastando a areia, e aí o ouro fica porque o ouro é muito mais pesado do que a areia. Isso dá para fazer manualmente também, usando uns tachos, o pessoal fica em movimento circular, aí a água vai fazendo esse movimento, vai arrastando a areia e o ouro vai caindo no fundo do tacho, tá bom? Então isso é levigação, tá joia? E eu misturar areia e ouro, não daria para separar com uma corrente de ar? Não. Se eu passar uma corrente de ar, pode ser que até que ela leve alguns grãos de areia embora, mas a maioria fica. Então a água é mais eficiente para esse processo. Então ventilação e levigação são processos muito parecidos. A única diferença é o tipo de fluido que eu estou usando. Na ventilação eu uso uma corrente de ar. Na levigação eu uso uma corrente de água. Tá bom? Então bem tranquilo. Beleza. Flotação. Esse é uma separação muito tranquila também, pessoal. De novo, eu tenho dois sólidos. Um muito leve e outro mais pesado. Aqui na figura eu tenho areia e pó de serra. Serragem, tá? Poderia usar ventilação? Poderia. Só que, apesar do vento não ser tão eficiente para separar a areia, alguns grãos são um pouco pesados, mas quando eu bato um vento ali, alguma areia vai junto com o pó de serra. Então não seria tão eficiente assim. Para usar o vento tem que ser um muito leve e um bem mais pesado, tá? Para dar essa diferença aí. Aqui alguns grãos de areia voariam. Então o que eu faço? Eu vou adicionar água, mas não é levigação, eu não vou fazer uma corrente de água. Eu só vou colocar água no sistema. Por quê? A água não dissolve a areia e não dissolve o pó de serra. Não dissolve ninguém. Então por que eu coloquei água? Porque olha que legal, em relação à água, a areia é mais pesada. Então quando eu coloco água e espero um tempo, a areia vai para o fundo. Decantação, acabamos de ver aqui. E em relação à água, o pó de serra é mais leve, então ele flutua. Quer dizer que a água separa os dois, por diferença de densidade. Quando eu coloco a água, ela cria uma região intermediária. Ela deixa o mais leve boiando e o mais pesado lá no fundo. Aí, com uma redinha ou com a própria mão, eu retiro o pó de serra que ficou boiando na água, e aí eu espero a água secar ou coloco no fogo para a água evaporar mais rápido, aí eu tenho a areia pura, tá bom? Então flotação não é levigação, não estou passando corrente de água. Estou adicionando a água porque ela vai criar uma região intermediária entre os sólidos, né? No meio dos sólidos, fazendo um flutuar e o outro depositar no fundo, aí eu separo os dois, tá bom? Maravilha. Peneiração ou tamização, dependendo da região é um dos nomes. Aqui pra gente é mais comum peneira, né? Mas em outros lugares é mais comum tamiza. Então por isso que pode ser qualquer um dos nomes. Mas é basicamente usar uma peneira, que é como se fosse um coador mais grosseiro, para separar sólidos mais finos de sólidos mais grosseiros. Por exemplo, areia de pedra maior, de cascalho. O pedreiro faz bastante isso. Você não pode ficar usando uma areia cheia de pedaços enormes de pedras, tem que passar na peneira para ter certeza que vai ter areia fininha, tudo bem? Então tá aí a figura peneiração. Separa o sólido mais fino do mais grosseiro. Separação magnética, essa é muito simples, mas é aplicável só quando eu tenho um sólido ferromagnético. O que isso significa? Quando eu tenho uma substância ferromagnética, como ferro, por exemplo, ela pode ser atraída por um ímã. Então se eu tiver areia e ferro, e aproximar um ímã, o ímã vai atrair quem? O ferro, deixando a areia no sistema. Então é atração magnética apenas. Mas para isso, um dos sólidos tem que ter propriedade magnética. Senão não dá certo, tudo bem? Aí se eu não tiver isso, eu vou recorrer aos outros processos. Maravilha. Mas se isso acontecer, é muito mais simples. Dissolução fracionada. Esse processo aqui tem esse nome fracionado porque ele não é um processo feito em uma única etapa. A gente fraciona em 3 etapas, tá? Então como que funciona a dissolução fracionada? Ela também serve para separar 2 sólidos. Só que um desses sólidos pode ser dissolvido por um solvente, o outro não. Por exemplo, vamos supor que eu tenho areia e sal. Se eu adicionar água, a água não dissolve a areia. A areia pode até suspender ali no primeiro momento, mas daqui a pouco ela vai para o fundo. Mas a água dissolve o sal.
Ah, mas se você tem sal e areia e daqui a pouco taca água, você vai ter água com sal e areia, não adiantou nada, piorou a sua mistura. Mas na verdade vai melhorar. Ó, a primeira etapa é sempre essa daqui. Tem a mistura sal e areia, adiciona um solvente adequado, nesse caso é água, a água está ficando esbranquiçada porque ela está dissolvendo sal, tá bom? Mas agora ficou água com sal e areia no fundo. E agora? Bom, como a areia não está dissolvida, qual foi o primeiro processo que eu falei nesse vídeo? Filtração. A filtração, ela serve para aquilo que não está dissolvido. Então, quando eu pegar esse copo que tem água com sal e areia e passar num filtro, a água com sal vai passar direto pelo filtro. A água já passaria mesmo, é um líquido, o líquido não é retido no filtro, e o sal vai passar junto com a água, porque o sal está dissolvido em água. Mas o objetivo do filtro não é recolher a água ou o sal, é recolher a areia. Como a areia não foi dissolvida, ela vai ficar presa no filtro. Então aquilo que não está dissolvido, o filtro consegue segurar, tá bom? Tá, mas e a água com sal? Mas simplesmente eu não adicionei água para dissolver o sal, agora eu retiro a água para voltar o sal cristalino. Para retirar a água, o que a gente faz? Evapora a água, põe no fogo, a água vai embora, eu fico com sal. Pronto, no filtro eu tenho areia e depois da evaporação da água eu tenho sal. Eu coloquei um exemplo aqui com substâncias não muito comuns do dia a dia, mas o processo é o mesmo, bem detalhado, ó. No começo eu tenho uma mistura de ferro e enxofre em pó. Então pó de ferro e pó de enxofre. Aí eu adiciono sulfeto de carbono. O que é sulfeto de carbono? É um solvente que a gente não usa no nosso dia a dia. O solvente que a gente mais conhece é a água, mas existem outros tantos solventes que são utilizados aí, só não são tão comuns no nosso dia a dia. Quando eu adicionei esse líquido, sulfeto de carbono, está aqui escrito, ó, o enxofre se dissolve. Então ele dissolveu o enxofre, tudo bem? Bom, como dissolveu o enxofre, quem que ficou aqui no fundo não dissolvido? O ferro. Então se dissolveu o enxofre, não dissolveu o ferro. E aí eu faço uma filtração. Quem que vai ficar retido no filtro? O ferro. Pronto, já separei o ferro. Aquilo que não foi dissolvido, ele é capturado no filtro. Só que eu fiz a filtração aqui, ó, coloquei nesse funil, lá dentro tinha um papel de filtro, o ferro ficou lá, só que o sulfeto de carbono e o enxofre passou direto, porque a solução não é retida no filtro, ela passa normal, como se não existisse filtro. Então como que eu faço para ter só o enxofre que eu tinha no começo? Eu faço a evaporação do sulfeto de carbono. Se eu evaporá-lo, ele vai embora e sobra apenas o enxofre. Mas eu coloco essa figura sempre para mostrar que na hora de escolher o melhor método, a gente tem que ter bom senso. Tudo bem, fazer dissolução fracionada, maravilha, resolveu para separar o ferro do enxofre. Mas qual seria o processo mais simples para separar o ferro do enxofre em pó? Simplesmente aproximar aqui do sistema, logo de cara, um ímã, fazer separação magnética. Se eu tivesse colocado um ímã aqui no início, o ímã atrairia o ferro, pronto, acabou meu problema, não precisava fazer nada disso. Tudo bem? Então tem hora que a gente tem que ter bom senso na hora de escolher o melhor método para determinada situação. Ah, professor, lá no momento não tinha nenhum ímã, mas tinha sulfeto de carbono. Beleza, então faz a separação aqui em etapas da dissolução fracionada. Mas no primeiro momento eu vou avaliar os métodos mais simples, senão eu vou ficar perdendo tempo à toa, tá? Mas isso aqui é bom para a gente entender que a dissolução fracionada ela é dividida em 3 etapas. A dissolução, o que é dissolução? É quando eu adiciono um solvente e alguma coisa dissolve. Nesse caso aqui foi o enxofre, tá? Então, adição de solvente, dissolveu alguma coisa, dissolução. Segunda etapa é filtração. Aquilo que não foi dissolvido já pode ser filtrado agora. E terceira etapa, vaporização. O solvente que eu adicionei, eu tenho que eliminar ele lá no final para ficar só o sólido, tá bom? No começo nem tinha o solvente aqui, ó. Eu que adicionei para ajudar a minha vida, depois eu tenho que removê-lo, tá bom? Antigamente, no garimpo, era comum adicionar mercúrio, porque o mercúrio dissolve o ouro. E aí o mercúrio dissolvendo o ouro e não dissolvendo a areia, depois a gente filtrava aquele líquido metálico, tirava a areia, depois vaporizava o mercúrio. Então a gente fazia uma dissolução fracionada meio forçada aí,
nos garimpos. O problema é que o pessoal vaporizava o mercúrio e o vapor do mercúrio é tóxico. Aí os garimpeiros ficavam respirando aquilo e tinha um montão de problemas mentais, né, cerebrais e pulmonares, respiratórios, tá bom? Então hoje não se utiliza disso, a gente faz a levigação mesmo, ela é um pouco mais demorada, mas não tem tanto perigo para quem está do lado. Não tem vapores tóxicos de mercúrio, tá bom? Beleza, agora vamos ver as misturas homogêneas. Primeiro processo, destilação simples, é utilizado para separar uma solução, ou seja, mistura homogênea, em que uma das substâncias é líquida e a outra é sólida. Só que tem que ser solução, não pode ser água e areia, tá bom? Não pode ser água e ferro. Tem que ser água e alguma coisa que dissolva em água, formando um sistema homogêneo. Por exemplo, água e sal. O que eu faço nesse processo? Eu pego um balão de destilação ou balão de aquecimento, tem uns que são com fundo redondo, outros com fundo chato, aí depende do que tem no laboratório, mas são adequados para serem aquecidos. E coloco ele sob a ação aqui de um bico de gás, de uma chama que vai aquecendo ele. Lá dentro dele tem a minha mistura água e sal. Bom, a água já é um líquido e ela evapora a 100 graus Celsius. Ela está com sal, muda um pouquinho a temperatura de ebulição, mas próxima de 100 graus Celsius. O sal ainda é um sólido, apesar de ser dissolvido em água, ele ainda é um sólido. Para ele virar gás, ele ainda teria que passar pela fase líquida e depois virar gás. Então ele não vai evaporar ali. Quem vai evaporar é a água. Aí eu começo a aquecer, a água evapora, e se eu deixasse isso tudo aberto, a água ia embora. Eu gostaria de ter a água pura. Então o que eu faço? Eu crio aqui um sistema, uma acoplagem, em que esse balão de destilação fica interligado com um sistema chamado de condensador. O condensador é um tubo de vidro e lá dentro dele tem um tubinho interno mais fininho, que é por onde vai passar o vapor d'água. Esse tubo de fora não está em contato, não tem buraco, não tem uma passagem direta do tubo de fora para o tubo de dentro. Então o tubo de fora só está envolvendo o tubinho de dentro, tudo bem? Quando o vapor chega aqui nesse condensador, ele vai estar recebendo água, ele vai estar repleto de água. Então o tubo de fora, que envolve o tubinho de dentro, serve para eu preenchê-lo com água e essa água fria resfria o tubinho de dentro. Quando o vapor passa pelo tubinho de dentro, que está sendo resfriado pela água de fora, esse vapor perde energia. E o vapor d'água, quando perde energia, vai perder energia, a água vai e condensa de volta. Ou seja, ela que está no estado gasoso, volta para o estado líquido. Por isso que é chamado de condensador. Porque por resfriamento do vapor d'água, a gente faz ele voltar para o estado líquido. E aí a água aqui no finalzinho vai sendo pingada, gotejada. Aqui ele está usando um Erlenmeyer, mas poderia usar um outro recipiente. É só para coletar a água mesmo, tá? A água que eu coleto aqui é água pura, pura mesmo. A gente sabe que água de torneira, água de filtro não é pura. Tem sais dissolvidos, tem cloro, flúor, se passou pelo tratamento das estações, né, de tratamento de água. Essa água que eu peguei aqui no final, ela é puríssima, tá bom? Eu deixei um link aqui para vocês. Aí na hora que vocês tiverem tempo, vocês cliquem nesse link, tem um vídeo que vai mostrar passo a passo desse processo de destilação aqui, tá bom? Então é bom que ilustra o processo. A água produzida no final da destilação simples é chamada de água destilada. E ela não é adequada para ingestão, ela não é potável, tá? A água destilada é utilizada para fazer medicamento, na indústria alimentícia, porque ela não altera a composição de outras coisas que eu vou adicionar a esses insumos, tá bom? Mas tá aí. Professor, e se o objetivo não fosse obter água? Eu quero só o sal mesmo, não quero água não. Então o que você faz? Pega uma leiteira, pega um frasco, deixa tudo aberto, esquenta, mistura água com sal e deixa a água embora, evapora a água. Por isso que se o objetivo for apenas o sal, eu não vou fazer destilação simples. Eu vou fazer uma simples evaporação da água. É o que o pessoal faz nas salinas, né? São os produtores de sais. Regiões litorâneas que eu dou um jeito ali de cercar a água, aí o sol fica batendo naquela água do mar, que é cheia de sal, né? Aí o sol está fornecendo energia, como a água está paradinha ali, ela vai recebendo aquela energia, ela vai evaporando e o sal fica, tá bom? O objetivo é produzir sal, então deixar a água embora. Maravilha?
Um outro tipo importantíssimo de destilação, que é a destilação fracionada. Ela serve para separar uma mistura homogênea um pouco mais difícil, que é a mistura água e sal, que a gente acabou de ver. Ela serve para separar uma mistura homogênea que tem dois líquidos ou mais, tá? Mas as substâncias estão no estado líquido dentro desse sistema aí. Por exemplo, água e álcool. Se eu fizesse uma destilação simples para água e álcool, eu ia ter um problema. Quando eu começo a aquecer o sistema, água e álcool, o álcool evapora, ele é mais volátil, tá? Ele evapora mais fácil que a água. Então ele evaporaria primeiro. Só que uma ou outra molécula de água também ganharia energia suficiente para também evaporar. Então eu teria vapor de água e vapor de álcool. Aí eu teria vapor das duas substâncias no condensador, eu condensaria de volta água e álcool, eu teria no final água e álcool. Portanto, eu tenho que dar um jeito de separar os vapores, ou impedir que os dois atinjam o condensador. E aí a gente coloca uma coluna de fracionamento. Nessa figura aqui, a gente colocou uma coluna de bolinhas de porcelana. Também podem ser bolinhas de vidro. Quando os dois líquidos evaporam, consegue passar por essa coluna de bolinhas apenas o líquido mais volátil, que é o álcool, aquele que evapora mais fácil. Por quê? Quando os vapores vão encostando nessas bolinhas, eles vão resfriando. E se você não for muito volátil, não evaporar com muita facilidade, você condensa aqui mesmo. É o que acontece com a água. A água tenta passar por essa coluna, mas ela resfria, e aí ela condensa, volta. O álcool, como ele é mais volátil, ele consegue atravessar esse obstáculo e ir para o condensador, tudo bem? Então a diferença dessa estrutura, para que a gente acabou de ver, é essa coluna de fracionamento. Mas ela é importantíssima, ela é necessária se eu tiver uma mistura de líquido com líquido. E se for líquido com sal? Se for líquido com sólido? Não precisa dela. Ah, mas se tiver ela, beleza, mas não precisa. Porque o sal não vai evaporar junto com a água. É diferente da água e do álcool, que os dois evaporam, aí eu preciso separar os dois, tá? Isso daqui é feito numa escala muito maior quando a gente vai separar os componentes do petróleo. Para separar as frações do petróleo, o petróleo é uma mistura de diversos componentes, são chamados frações, tá? Tem gás, cozinha, tem gasolina, querosene, tem resíduos sólidos, tá tudo ali no petróleo. Para separar essas diversas frações, a gente utiliza da destilação fracionada, só que ela é feita numa escala maior. Essa aqui é uma coluna de fracionamento, tá? De uma refinaria. Ela tem um monte de bandejas e nessas bandejas eu tenho temperaturas decrescentes. Quanto mais para baixo, maior temperatura, quanto mais para cima, menor temperatura. E aí eu vou separando as diversas frações por conta das diferentes temperaturas de ebulição que cada uma delas possui. Então as frações que apresentam temperaturas de ebulição mais baixas são aquelas que conseguem atravessar todo esse sistema, ir resfriando e ainda assim continuar no estado gasoso. As frações que apresentam temperaturas de ebulição mais altas são aquelas que quando encostam na coluna aqui, nas bandejas, elas já se liquefazem, às vezes quase se solidificam. Então elas vão sendo separadas de acordo com as temperaturas de ebulição. Aqui tem alguns exemplos, tá? De algumas frações que são obtidas na destilação fracionada do petróleo. Mas, para ficar melhor isso, para vocês conseguirem visualizar com mais propriedade, assim que vocês acessarem esse material no plural, deem uma olhada nesse videozinho que eu deixei o link aqui. É um vídeo curto que mostra exatamente o processo de destilação fracionada do petróleo e a obtenção das frações do petróleo, tá bom? Aí explica de uma maneira bem detalhada mesmo, com figuras. Maravilha? E a liquefação fracionada? É um processo para separar componentes de uma mistura gasosa. Por exemplo, o ar atmosférico. No ar atmosférico eu tenho oxigênio, nitrogênio, argônio e às vezes até outros gases, vapor d'água, CO2, enfim, vários gases misturados. Toda mistura gasosa é homogênea. E a mistura gasosa ar atmosférico é uma mistura bem complicada de separar. Mas sabe o que o pessoal faz? O pessoal liquefaz o sistema. Do mesmo jeito que eles têm pontos de ebulição diferentes, eles têm pontos de condensação diferentes. Ou seja, cada uma das substâncias presentes no ar atmosférico condensa numa temperatura específica. Então eu reduzo demais a minha temperatura, abaixo de 200 graus Celsius, eu obtenho o ar líquido, todas as frações dele ficam líquidas, todo mundo fica líquido nesse, o oxigênio, o nitrogênio, o argônio, todo mundo fica líquido, e depois eu começo a aumentar a temperatura e eles vão sendo separados como se fosse uma destilação fracionada. Então,
o que era uma mistura gasosa passa a ser uma mistura líquida. Só que eu faço a destilação fracionada iniciando numa temperatura muito baixa, tá bom? Então não é um processo tão simples de fazer, porque para obter temperaturas inferiores a menos 200 graus Celsius, não é de qualquer jeito. Eu preciso de tecnologia para isso, né? Preciso de equipamento, insumo para isso. Mas se eu conseguir fazer a mistura atingir essas temperaturas muito baixas, eu consigo fazer a destilação fracionada do processo. Então, primeiro tem que liquefazer. Depois você faz a destilação fracionada do processo. Tudo bem? Existem outros processos? Existem muito mais processos de separação de misturas. Alguns a gente vai trabalhar nos próprios exercícios. Outros a gente vai se deparando e aprendendo mesmo com o cotidiano, tá bom? Então a gente encerra o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai resolver os exercícios referentes a esse conteúdo, tá joia? Obrigado, pessoal!